Santo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui mais uma vez com o devocional. Amém? Você pode estar assistindo outro dia o devocional, mas quinta-feira, se não me falha a memória, lemos lá Mateus 23 e vamos aqui para o sermão profético, Princípios das Dores. Mateus 24, que diz assim: quero convidar você na descrição e dar uma olhada nos outros meus trabalhos. E o Evangelho de Mateus nós pegamos do primeiro, está na playlist Evangelho de Mateus, amém? E vamos aqui para o Mateus 24, que diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo, vamos lá, vou ler de novo, não é particular não, e Jesus ia saindo do templo e aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, tá vendo os discípulos? Aí Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isto? Não há pedra sobre pedra. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Já falei isso aqui, não é salvo da alma, entendeu? É das situações que vem na vida da pessoa, do cristão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando os discípulos perguntaram a ele, né? Na outra passagem que nós vamos ler, Jesus ainda diz assim, vamos ler ainda não chegou, que Jesus diz assim, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração, Jesus está falando ali. Mateus 24, Jesus está falando da queda do templo. Lembra? O templo, quando muitas pessoas pregam, aí olha para os prédios. Jesus disse que aquele prédio ali não vai cair tudo. Não é isso, gente. Jesus está falando do templo. Você não está vendo tudo isso, porque aqui se você vê, aproximaram-se dele os discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. E Jesus disse: esse templo aí vai ser derrubado. Por isso que hoje fizeram o templo de Salomão. Não tem isso. Isso aí é antibíblico. O templo já acabou ali, foi derrubado. Era aquilo que ia acontecer. Por isso que Jesus disse que aquele templo iria ser derrubado e em 3 dias o templo iria ser derrubado e iria ser erguido. Jesus falou dele. Então os fariseus ficaram assim, como que 3 dias vai construir isso tudo de novo? Mas Jesus estava se referindo à pessoa dele. Então os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, então nos dê um sinal. Quando haverão essas coisas? Essas o quê? Aquelas ali que Jesus falou. E a outra pergunta foi: e o sinal da vinda do fim do mundo?
Aí já vem Jesus falando, respondendo: acautelai-vos, tenha cautela, e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando Jesus diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos se fazendo como quem é até Cristo, mas muitos realmente dizendo que esse homem que estava falando com os discípulos era verdadeiramente o Cristo. Mas através dessa fala deles, eles iriam enganar muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas mesmo eles iriam enganar. E Jesus disse: e havereis de guerras e rumores de guerras. Jesus disse: olhei, mas não vos assusteis. Vocês olhem. Por isso que nós não devemos ficar preocupados. Quando a gente, ai meu Deus, é tanta coisa ruim acontecendo. Jesus, o que é que está acontecendo, meu Deus? Ai, não, Jesus disse, vocês não fiquem atemorizados, não se assustem. Porque é necessário que tudo isso aconteça. A guerra em Israel com não sei quem, é necessário que tudo isso aconteça. E Jesus disse, vai ter que se levantar. Olha o que está acontecendo aí. Aqui já é o fim. Ele já está dizendo o sinal do fim. Entendeu? É só você analisar. É terremoto em vários lugares, então vos entregarão para ser desatormentados. Jesus está falando com os discípulos, vocês vão ser atormentados, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por tormentos. Jesus está falando isso aí para os discípulos. Amém? Então que você possa meditar aí no sermão, princípio das dores, e fazer um estudo mais aprofundado. Não leia a Bíblia assim como você está lendo um gibi, não, né? Não leia como você está lendo uma história em quadrinho. Pega livros de estudo, pesquise, faça pesquisa. O que você não entender, procure até no Google, com a própria Bíblia. Procure Bíblias de estudo, que é muito bom para você não ficar sem saber o que é que está se passando na palavra de Deus. O que é que aconteceu, se foi agora, se foi depois, se já passou, não é isso? Como ele fala sobre o templo. Ali Jesus não está falando pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando daquela ocasião ali. É igual aquela passagem onde diz, ai das grávidas, das que amamentam. Aí o povo pensa que é porque as crianças da barriga vai sumir quando Jesus voltar. Não é nada disso. Ali ele está falando justamente o que aconteceu ali, né? Que Daniel profetizou. Está falando ali daquela fuga que ia ter ali. Por que ele disse, orai para que sua fuga não aconteça no inverno? Porque era dificultoso se locomover de um lugar para outro, né? Isso para que sua fuga não aconteça no sábado. Por quê? Porque o sábado ninguém trabalhava, ia ter a maior agonia. Jesus está falando dali, né? Porque, ai das que amamentam naquele dia. Imagine uma mulher amamentando o filho e tendo que fugir, tendo que correr, muita dificuldade de se deslocar. Foi isso que aconteceu, já passou. Essa profecia aí já foi. Agora nem todo mundo acredita, né? Mas é só estudar a palavra direito. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo devocional. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.